dia. Muito obrigada por este convite para fazer esta conversa com Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. A Paula foi eleita em março de 2018, mas já antes tinha sido assessora dos anteriores bastonários. Portanto, é uma vida dedicada a esta área. Nós vamos fazer uma conversa em que vamos passar por vários temas, vamos passar por assuntos relacionados naturalmente com a profissão e com a ordem, mas também temas genéricos relacionados com a economia e com fiscalidade, que está sempre relacionada com a profissão. E eu sugeria começarmos precisamente por estas áreas políticas e económicas, uma vez que fazemos esta conversa ainda em plena campanha eleitoral. Ainda não começou, mas na verdade esta é uma campanha atípica e porque vamos ter um novo governo. A entrevista depois será publicada na revista já depois das eleições, mas ainda assim estamos a meio desta corrida eleitoral aguerrida, numas eleições antecipadas que foram inesperadas, eram imprevisíveis, e eu gostava de lhe perguntar o que é que gostaria que esta nova solução governativa trouxesse em termos de políticas económicas e fiscais? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito também o convite por estar aqui, é um orgulho enorme tê-la aqui na Ordem. Bom, em termos das políticas económicas e fiscais, não é? O Governo é uma parte importante da definição dessas políticas que se vão fazer e, portanto, esta conjuntura política que não tem sido a melhor, não tem trazido estabilidade, eu diria que aquilo que os empresários, as empresas, as famílias, os portugueses mais precisam, acima de tudo, é estabilidade. E isso vamos ver se resulta ou não depois do ato eleitoral e o que é que vai existir. Se realmente tivermos uma certa estabilidade, aquilo que se pretende é que as medidas e as políticas económicas e fiscais contribuam para o desenvolvimento, para o fortalecimento da economia portuguesa, que eu acho que é algo que se precisa agora. Embora, nestes últimos anos, apesar de alguma instabilidade, nós tivemos eleições quase 2 em 2 anos, apesar de termos tido uma maioria absoluta, também se verificou que não resultou nesta estabilidade que se pretendia, mas a economia não tem saído assim beliscada desta instabilidade e, portanto, acho que isso é um facto a realçar, a elogiar também os empresários que se mantêm um bocadinho independentes, como deve ser, porque as empresas é que trazem riqueza, têm que manter os seus comportamentos positivos, independentemente às vezes das conjunturas políticas, quer internas, quer internacionais, que também não têm sido tão favoráveis quanto se gostaria, com muitos precalços de guerra, a parte toda relacionada com a pandemia que passámos e, portanto, a verdade é que passando tudo isto e pensando naquilo que queremos para o futuro, percebemos que as empresas têm condições, independentemente das condições políticas e internacionais, de continuar a crescer, de melhorar tudo aquilo que podem melhorar em termos de performance, em termos de produtividade. E isso é muito importante, que as empresas vão interiorizando isso e sejam um bocadinho independentes da conjuntura política internacional e nacional. Portanto, espero que, acima de tudo, aconteça isso, que haja uma estabilidade, mas que, se não existir, que as empresas continuem a progredir positivamente para o país, que é o que se tem verificado nestes últimos 2 anos. Apesar de, neste momento, estarmos aqui com uma ligeira estagnação, a verdade é que o ano 2022 e 2023 foram anos positivos e que a economia e as empresas demonstraram que estão a conseguir fazer o seu caminho, não é? São resilientes e estão a conseguir fazer o seu caminho sozinhas, sem apoios, muitas vezes sem financiamentos, porque hoje em dia já não há o recurso ao financiamento que havia, e isso é muito positivo porque leva a que as empresas tenham outro dinamismo tão necessário para o seu crescimento. A aposta do Governo até agora foi uma redução da dívida, uma redução do déficit, em detrimento de opções que passassem, por exemplo, por uma redução da carga fiscal. Espera que um próximo governo vá por esse caminho? Bom, eu acho que boas contas, e lá está a redução do déficit, para mim é um aspecto importantíssimo e que aí acho que foi dos aspectos mais importantes que o governo... Foi a grande marca deste governo. Foi a grande marca e é uma marca positiva. Um país que ele próprio transmite credibilidade, traz credibilidade para o investimento e, portanto, é fundamental. Portanto, eu diria que tem que haver um equilíbrio no investimento ou em haver recursos para diminuir impostos e este excedente também ser utilizado por um bocadinho de equilíbrio, mas não se perder esse objetivo de diminuir o déficit.
Acho que é importantíssimo para um país e para a credibilidade do país. Alguns programas de governo, nomeadamente o da AD e também da Iniciativa Liberal, propõem um choque fiscal. Em alguns casos, um choque fiscal até bastante grande. No caso da AD, de 5 mil milhões, no caso da Iniciativa Liberal, os números divergem entre os números apresentados pela Iniciativa Liberal e depois por analistas, mas ainda superior a este. Como é que vê a possibilidade de se fazer um choque fiscal? Vê isso com bons olhos? Que conselhos é que dá nessa matéria? Bom, eu sempre fui defensora de um choque fiscal. Eu acho que a redução de impostos pode não diminuir a receita, pode exatamente ter o resultado contrário, que é aumentá-la. Porque quando os impostos baixam, nós temos também já algumas provas noutras alturas que a receita por vezes não diminui, antes pelo contrário. Há menos fuga, há mais empresas a quererem estar no sistema e a cumprir e pode ter o efeito exatamente contrário àquilo que seria o resultado de uma redução, que era diminuir a receita. Portanto, eu sou sempre defensora de um choque fiscal, acho que Portugal precisa desse choque fiscal, os nossos impostos estão muito elevados para o tipo de empresas que temos. Repare que depois pode ser, obviamente, fracionado, dividido em escalões para as empresas com maiores lucros, mas nós temos claramente um tecido empresarial constituído por muitas micro e pequenas empresas. E essas micro e pequenas empresas têm um encargo enorme em impostos, não só em IRC, mas no geral de tudo. Portanto, se o IRC, que é uma das políticas, um dos choques que se traz e que tem vindo a discussão, que é a descida substancial do IRC, é de facto benéfico para que as empresas queiram ter cada vez mais lucros e não fujam ou tentem fugir até com custos encapotados, porque vão ter que pagar impostos e muitas vezes nem sequer têm esse dinheiro disponível, porque depois nós temos aqui uma base contabilística e de apuramento do lucro fiscal que nem sempre corresponde à caixa que existe. Exatamente, àquilo que é o resultado de caixa dos próprios empresários. E, portanto, era necessário esse choque fiscal para que as empresas também sentissem de outra forma a forma como têm que contribuir e como têm que respeitar as normas fiscais. Vamos falar um bocadinho de IRC, porque, de facto, o imposto sobre as empresas em Portugal é o segundo mais elevado da OCDE. Se nós olharmos para a taxa efetiva, é o terceiro mais elevado entre os países europeus da OCDE. Portanto, não qualificamos, de facto, nada bem nos rankings. É bastante oneroso, já nos explicou sobre a vida do dia-a-dia das empresas, mas o que eu lhe pergunto é, esta baixa a acontecer, como é que deve ser feita? Deve ser transversal ou não? Porque aqui a doutrina divide-se. Bom, para mim deve ser transversal, não faz sentido estar a penalizar as empresas que tenham maior rendimento, porque essas também acabam por contribuir mais para o país, mais em termos de emprego e, portanto, este equilíbrio tem que existir. Portanto, eu defendo transversal, embora possa haver, obviamente, outras formas de defesa, ser mais progressiva, em que as empresas de maior dimensão paguem mais. Mas, na minha ótica, aquilo que faz sentido é ser transversal. Porquê é que o IRC em Portugal é muito elevado? Não é só pela taxa de IRC final, é porque tem outras acréscimos de taxas que, no fundo, vão corresponder àquilo que é o pagamento final. Por exemplo, as tributações autónomas, por exemplo, a taxa de rama, e tudo junto é que vai originar que essa taxa efetiva acabe por ser muito mais elevada. Portanto, tem que se mexer em várias situações para conseguir efetivamente reduzir o IRC das empresas e torná-las também elas próprias mais produtivas, com maior rendimento disponível, até para distribuição aos sócios, para incentivar o investimento em Portugal e incentivar o investimento interno, porque ele é extremamente importante para este desenvolvimento tão necessário. E tem algumas... Começava por algum lado? Tem alguma... Bom, e aqui misturando um bocadinho várias propostas. Portanto, o PS fala de tributações autónomas, de redução. Acho que é fundamental reduzir tributações autónomas. As tributações autónomas é, de facto, uma das componentes que leva a que as empresas paguem mais IRC. Depois, outros partidos defendem a taxa do IRC, nomeadamente a AD, a conjugação dos vários partidos da AD e a Iniciativa Liberal. Aí acho que sim, que deve reduzir drasticamente, até porque é pouco relevante e, portanto, eu desceria drasticamente essa taxa e, portanto, faria a conjugação de todos esses agravamentos que existem no resultado do IRC que as empresas pagam. Talvez não mexesse tanto na parte da derrama, ou pelo menos depois teria que haver uma solução para que houvesse a contribuição depois para as autarquias, porque no fundo aquilo é um imposto que é
para as autarquias. Claro. E em termos depois de impacto orçamental dessas medidas, no imediato não pode haver ali uma quebra significativa de receitas para o Estado? Bom, eu sou defensora que não. Para mim, o resultado dessa descida, que no imediato pode reduzir a receita, trará brevemente um aumento da receita e não uma diminuição. Mas claro que tem que ser testado para percebermos se é assim. O que já existe é noutras situações em que já aconteceu, por exemplo, nos Açores, em que desceu drasticamente, desceram as taxas, a receita não diminuiu. E, portanto, é esse impacto. E essa descida faria de uma vez só? E não progressivamente? Faria de uma vez só. Acho que as empresas precisam de um incentivo muito grande para se tornarem mais produtivas. As empresas são quem cria riqueza no país. O que tem acontecido nos últimos anos é que se criou uma dependência muito grande do Estado, em que, no fundo, todo o investimento público é que gera com que a economia cresça, e isso não pode acontecer, porque são as empresas que trazem e que têm que trazer riqueza. É importante o investimento do Estado, é claro que sim, uma coisa não pode substituir a outra e, portanto, é importante trazermos, obviamente, resultados para o país, quer de uma vertente, quer da outra. Não podemos substituir toda a riqueza e os resultados que as empresas devem trazer a um país pelo investimento público. Portanto, tem que ser tudo equilibrado. E o que se tem passado nos últimos anos é muito investimento público, a economia é muito dependente do investimento público. E isso, de facto, é uma diferença que tem que existir, na minha opinião, para os próximos anos, para haver um crescimento da economia portuguesa. Sim, aí de facto, neste momento estamos confrontados com duas visões distintas para o país. Uma visão mais onde o Estado tem um papel maior e uma visão completamente distinta, onde os agentes individuais têm um papel maior. Vamos ver qual é que vai sair vencedora nas eleições de 10 de março, não temos a certeza. Acima de tudo, eu acho que tem que haver equilíbrio. Nem sou defensora de deixar de haver investimento público, nem sou defensora de, em primeiro lugar, ser o investimento público a promover a economia. Portanto, o equilíbrio, que eu acho que é uma coisa muito importante, que às vezes nos esquecemos quando se discutem estas políticas mais à direita ou mais à esquerda. Não é o que está em causa, não é isso. É, de facto, a noção que temos que ter de que uma economia tem que ter o equilíbrio para poder sobreviver. E, portanto, o equilíbrio significa exatamente isso, significa promovermos e valorizarmos o investimento privado e também não deixarmos de ter investimento público. E depois numa economia também há uma série de fatores que são paralelos e que condicionam o dia-a-dia das empresas, como são, por exemplo, os custos de contexto, a burocracia, o facto da legislação estar permanentemente a mudar, também a legislação em matéria fiscal e de compromissos das empresas. O que é que isso melhorou nos últimos anos? Como é que vê essa situação? Tem havido um esforço para mudar, mas infelizmente não tem mudado e tem agravado. Portanto, cada vez que se mexe e que se quer implementar medidas de simplificação, muitas vezes o que vemos é o resultado ser inverso. Portanto, eu acho que o Estado, ao implementar medidas destas e ao estar a promover esta simplificação, tem que estar muito mais próximo das empresas, das associações empresariais, para perceber se de facto as medidas que está a implementar vão trazer essa redução. Ou se por um lado tira, mas traz por outros lados. E é isto que eu acho que tem que haver uma verdadeira reflexão. O maior diálogo e a maior abertura também a sugestões. Uma reflexão, por exemplo, uma das coisas boas que existiu aqui no Acordo de Concertação Social, no último, era a existência de um grupo de trabalho onde a Ordem dos Contabilistas também estava, para refletirmos exatamente sobre todas estas questões, não só fiscais, não só de obrigações fiscais, mas depois também, como tinha todas as associações empresariais, a parte burocrática e aquilo que é exigido hoje em dia às empresas, para se refletir sobre como poder juntar algumas, como eliminar umas, porque já existe essa informação e que era fundamental e que íamos iniciar agora, mas com a queda do governo ficou tudo parado. Espero que, seja qual for o próximo governo, que se recupere este grupo de trabalho, mas que não seja um grupo de trabalho, porque eu nem sou muito favorável a grupos de trabalhos, que seja um grupo que de facto leve à execução de medidas e que traga resultados. Isso é que é o principal. Pois, porque numa economia onde a burocracia é muita, são micro e pequenas empresas e médias empresas, a burocracia é de facto enorme e ela muitas vezes passa fora do radar quando se olha só para a big picture, não é? É sem dúvida, e eu acho que isso é um dos grandes problemas das empresas, é querer cumprir e nem saber como.
nem saber o que tem que cumprir. Aí, claro que os contabilistas certificados são os aliados das empresas, os parceiros que acabam por estar ali a ajudar na informação que tem que ser dada aos empresários, mas os empresários em si não conseguem controlar, conhecer tudo o que existe a nível de exigências. E isso, de facto, traz muita insegurança nos investimentos e traz muita insegurança no desenvolvimento da atividade, não é? Porque há sempre alguma coisa que paira no ar em que podemos estar a incumprir. E isto não pode acontecer num estado de bem e, portanto, acho que tem que haver mais esclarecimentos e menos burocracia para que esses esclarecimentos sejam objetivos, porque também se há muita burocracia, depois lá está, não há esclarecimento que chegue para poder ser absorvido por quem é leigo ou quem não está no âmbito da legislação. E há alguns procedimentos burocráticos que, no seu entender, devam ser prioridades a abolir? Bom, em termos fiscais temos muitos, não é? Há muitas obrigações que se sobrepõem, quer a nível, por exemplo, nós lidamos mais com dois tipos, uma contribuição e os impostos da autoridade tributária. Portanto, lidamos muito com a autoridade tributária e com a segurança social. E há muita informação que é transmitida em duplicado, por exemplo, para as duas entidades. Não sei se algum dia será possível haver um cruzamento real de informação, uma vez que o Estado é só um, e quem fala entre estas duas entidades, que são aquelas que estão mais, os contabilistas estão mais interligados, há muitas outras entidades que depois pedem elementos consecutivamente às empresas, mas que esses elementos já foram enviados através de outras obrigações. E, portanto, acho que claramente aí as empresas podiam beneficiar muito com a diminuição de algumas destas obrigações. E esse caminho passa também por um aprofundamento da digitalização dos Sim, claro. E a interligação entre bases digitais? Claramente, a digitalização é um ponto de início, ou diria de caminho que tem que ser feito e que só com a digitalização é que permite este caminho, porque se não fosse assim não conseguíamos. E nota que estamos atrasados, desculpe interrompê-la, mas que estamos atrasados face ao que se faz lá fora? Não acho isso. Acho é que lá fora se pede por vezes menos informação. Por exemplo, quando nós introduzimos a IES, que já foi há quase 15 anos, há muitos anos atrás, 2006, quando introduzimos a IES, fomos completamente inovadores numa situação que trouxe muitas vantagens a Portugal, que foi tratar estatisticamente muita informação, incluindo as micro e pequenas empresas, coisa que lá fora não se faz. Porquê? Porque a informação estatística, em regra, só é pedida às empresas já de determinada dimensão. Com a introdução da IES em Portugal, o que é que aconteceu? Passaram a estar todas abrangidas por uma enormidade de informação, que por um lado é bom para o Estado porque tem uma informação generalizada, mas isso depois pesa naquilo que as pequenas empresas têm que dar ou fornecer informação em termos de dados. O que é que isso é positivo e negativo? Agora, é positivo se essa informação que está na IES também for utilizada para outros fins, para outras entidades que pedem essa mesma informação através de outros meios. Bom, já falámos de empresas e de IRC, vamos falar de IRS. Em Portugal, sente que as famílias e a classe média estão muito pressionadas em termos de impostos? Estão muito pressionadas porque só uma percentagem muito pequena da população é que paga impostos. Portanto, essa população, e a receita do IRS é uma das receitas mais elevadas, e claramente há um grupo muito pequeno da sociedade a contribuir para toda a sociedade. E aí a classe média, que hoje chama, se calhar, classe média alta, mas que não é uma classe média alta, se calhar é mais pressionada porque é aquela que acaba por ter mais obrigações perante o Estado, perante questões pessoais, crédito à habitação, enfim, outra qualidade de vida que já pode ter acesso, mas que acaba por lhe perder essa possibilidade pelos impostos elevados que paga. E as novas regras de retenção na fonte que foram introduzidas ajudaram? Foi um bom caminho? Pode-se ir mais longe aí? As novas regras de retenção na fonte, no fundo, o que vêm e o que sempre quiseram e foi feito ao longo dos anos e com a última introdução em julho de 2023, o que veio foi aproximar mais à taxa final de IRS, porque, no fundo, a retenção na fonte é um adiantamento e depois fazemos as contas no final do ano. E o que é que esta taxa, nova fórmula de retenção, quis fazer? Quis aproximar ao cálculo final. Isto para quê? Para que as pessoas não tenham ou que pagar mais ou que ter grandes reembolsos. É positivo e é negativo, porque, apesar de tudo, aproxima, portanto, as pessoas têm mais dinheiro disponível no mês, no dia-a-dia. Mas qual é a parte negativa? É no final
vai surpreender muitas famílias, agora na entrega do IRS de 2023, que se calhar muitas famílias que estão habituadas a ter reembolsos e contam maiores com aquele valor para fazer uma poupança, deixam de o ter. Claro que era uma poupança que ficava do lado do Estado durante vários meses, mas na prática era isso que representava. E até pode acontecer que muitas famílias vão ter que pagar este ano, quando entregarem o IRS 2023, e vão ficar surpreendidas. A surpresa negativa aí. Essa é a parte negativa. Claro que nós termos dinheiro do lado do Estado nunca é bom. Portanto, eu prefiro, obviamente, esta fórmula de cálculo, que é muito mais realista, muito mais aproximada das taxas finais, porque as taxas finais têm uma progressividade e aquilo que se quis pôr nesta nova retenção na fonte foi exatamente essa progressividade, uma progressividade muito mais ajustada, mas tem este efeito que pode não ser positivo para aquilo que é a expectativa das famílias. Muito bem, e em matéria de deduções à coleta, o que é que sugere? Bom, as deduções à coleta, enfim, é discutível. É um tema, não é? Eu preferia que houvesse menos deduções à coleta e um IRS muito mais baixo do que termos cada vez mais, aliás, elas têm diminuído, não têm aumentado, do que termos deduções à coleta. Mas a verdade é que as deduções à coleta vão fazer a diferença entre determinados encargos que as famílias têm e que vão diminuir a sua carga de imposto em função desses encargos. E, portanto, também tem um efeito positivo. Uma das coisas que eu acho que se podia usar muito mais as deduções à coleta é para desincentivar a economia paralela. Nós sabemos que, por exemplo, é muito raro um médico hoje em dia conseguir não emitir faturas dos seus serviços, porque, como são despesas de saúde, são dedutíveis e, portanto, eliminou ali uma das áreas em que havia muita fuga ao imposto, mas há outras, e acho que as deduções à coleta também poderiam servir para que as pessoas pedissem as suas faturas e acabasse por eliminar um bocadinho da economia paralela e fraude fiscal. Portanto, vejo um bocadinho as deduções à coleta nesse sentido. Depois, claro, que o que é que temos hoje em dia? Temos a questão das deduções sobre despesas com a educação, que no fundo é justo, não é? É justo porque são despesas que nem todas as famílias têm e as que as têm, efetivamente, devem diminuir aquilo que é o pagamento final. E depois temos dois tipos de deduções que eu acho que devem ser melhoradas, que é a dedução com as rendas ou com empréstimos à habitação. A dedução com as rendas, até neste Orçamento de Estado, já foi beneficiada e aumentada, mas acho que ainda está aquém. E o que é que se poderia fazer aí? Porque é um assunto muito importante para as famílias portuguesas. Aumentar o limite, aumentar bastante o limite, porque o problema das deduções é que todas elas têm limite e depois, no global, têm um limite ainda máximo. E isso torna com que a dedução face ao encargo que existe seja muito pequena. Claro. Ora, na prática, se eu tenho aquele tipo de despesa, é menos rendimento que eu tenho. Claro. E, portanto, quase que devia ser, não digo a totalidade, mas uma maior percentagem abatida ao imposto devido no final, porque aquilo na prática é um rendimento que está a ser aplicado e aplicado num tipo de despesa que as famílias não podem fugir. Claro. Depois, a questão dos empréstimos à habitação, acho que devia ser mexido. Já percebi que não é mexido porque tem um peso muito significativo no orçamento, mas os últimos empréstimos que foram dedutíveis foram os de 2012. Portanto, quem contraiu empréstimos, já estamos a falar há 11 anos, já não deduz, já não pode deduzir o empréstimo à habitação. Ora, é tão importante o empréstimo à habitação como a renda. Claro. Quer uma coisa, quer outra. Aliás, Portugal, culturalmente, sabemos que as famílias preferem adquirir a sua habitação do que arrendar. É uma das características que temos já há muitos anos e, portanto, acho que tem que ser incentivada essa questão e uma dedução à coleta e pelo menos equivalente à das rendas, acho que era importante e para todos os empréstimos existentes para a habitação própria e permanente. Muito bem. E agora sugeria-lhe falarmos um bocadinho sobre a tributação dos trabalhadores independentes, porque têm sempre imensas dúvidas sobre como é que, em relação às próprias necessidades contributivas e regras, mas em relação ao regime também, o que é que aí melhoraria? Bom, os trabalhadores independentes têm um problema enorme que é de terem quase necessidade de conhecer todo o código fiscal, quer em termos de IRS, quer o código contributivo, quer o código do IVA. E não são profissionais da área da contabilidade e, portanto, vêem-se com imensa dificuldade. O que é que poderia ajudar? A aumentar muito a isenção, por exemplo, do IVA,
que está prevista no artigo 53 e que hoje, neste momento, está até 14.500 euros e vai até 15.000 no próximo ano, este ano 2024, mas que ainda é muito baixo. Porquê? Porque só estes é que ficam isentos de IVA. Ora, a partir do momento em que o trabalhador independente entra num regime de IVA, entra numa burocracia que ele próprio não consegue dominar. E também não tem rendimentos, imaginemos se ele tem 20, 30 mil euros de rendimentos. Suficientes para pagar Suficientes para ter um alguém, profissional claro. a ajudá-lo. Isso era o ideal, porque já entra numa burocracia de ter que ter IVA dedutível, entregar declarações de IVA regularmente, portanto já entra num sistema que leva muitas vezes ao incumprimento desnecessário por falta de informação, por falta de conhecimento e até por falta de noção dos prazos. Porque isto é tudo muito burocrático, é muito típico do contabilista conseguir dominar estes prazos, porque é um profissional desta área, mas para alguém que a sua área é completamente diferente, é uma das maiores dificuldades que têm os empresários em nome individual, trabalhadores independentes, são realmente o cumprimento destas obrigações quando passam a estar sujeitos a IVA. Portanto, aumentar Aumentar a isenção. consideravelmente. E mais alguma coisa que mexesse? Eu sei que depois temos a diretiva do IVA e não se pode mexer nestas isenções só porque Portugal quer e, portanto, está dependente também da União Europeia. Mas, de facto, acho que era uma das questões que ajudaria muito a tornar o sistema mais fácil para os trabalhadores independentes. Depois temos a questão da segurança social, contribuições para a segurança social. Entra-se noutro mundo complicadíssimo, em que as regras têm vindo a mudar, já mudaram, ainda não são o ideal, apesar de haver a notificação por parte da Segurança Social, ainda existe uma declaração trimestral, portanto, mais uma para além da do IVA, que aquele trabalhador independente vai ter que cumprir, portanto, está a ser preparado o caminho para que esta declaração trimestral deixe de existir e seja a própria Segurança Social a notificar, mas ainda não se conseguiu lá chegar, e acho que é um passo importantíssimo chegar lá, porque de facto é muito difícil, mais uma vez, lembrar-se que tem esta obrigação de 3 em 3 meses, declarar os rendimentos que teve e saber qual é a sua contribuição para a Segurança Social. Portanto, claramente eu focaria aqui, nestes 2 pontos, a maior dificuldade, porque são obrigações regulares que os trabalhadores independentes têm e que se esquecem e que não são fáceis, não são friendly e que muitas vezes trazem dificuldade no cumprimento. Depois, na parte da tributação IRS, acho que é mais fácil, apesar de tudo, primeiro porque é anual, em que à partida pode recorrer a um profissional, a um contabilista certificado para o ajudar e, portanto, de uma forma geral, é mais fácil do que estas obrigações recorrentes. Agora, tem depois também a questão da retenção na fonte, que quando lhe é feita também traz sempre muitas dúvidas, mas que é feita por empresas, portanto, à partida funciona tudo bem, mas o trabalhador independente vê-se ali sem uma parte, uma fatia do seu rendimento. Portanto, é este equilíbrio todo que o trabalhador independente tem que conhecer e que é difícil ele próprio estar a acompanhar todas as matérias e saber o que existe. Apesar de tudo, tem-se mantido a legislação mais ou menos estável, embora tenha, enfim, por exemplo, em termos contributivos tenha alterado, mas no sentido positivo de facilitar. Nas outras tem-se mantido estável, o que de alguma forma é positivo. Mas há aqui alguns pormenores que são importantes. Por exemplo, a validação das faturas é muito importante para os trabalhadores independentes. Os trabalhadores independentes faz toda a diferença depois. Não têm muitas vezes noção disso, porque se não validarem as despesas para a sua atividade, podem ficar limitados naquele coeficiente, mesmo estando no regime simplificado, e isso é uma realidade que nem todos sabem, embora exista um valor fixo de 4.100, que é logo dedutível e, portanto, até esse limite não há qualquer problema. Ultrapassando esse limite e tendo rendimentos que ultrapassem, já pode pagar mais IRS por causa disso. Portanto, há pormenores que é muito difícil um trabalhador independente que não é da área fiscal, que não é da área contabilística conseguir perceber. Claro. Então, falta-nos falar de IRS jovem. Como é que analisa as propostas que estão em cima da mesa? Acha que vai fazer a diferença? Bom, eu acho que é sempre um incentivo. Acho que os jovens saem de Portugal não é só pelos impostos. Claro que os impostos pesam, porque o que interessa a qualquer trabalhador é o que recebe.
não é o seu rendimento bruto, o que interessa é o que lhe vem para o bolso e, por isso, claramente, haver menos IRS, não é? Pagar menos imposto, vai fazer com que tenham valor líquido maior. Agora, o problema da retenção de pessoas em Portugal tem a ver com aquilo que é a nossa realidade. Eu acho que tem, e aqui dividiria o assunto em dois assuntos. Um deles, os baixos salários e o excesso de impostos, pronto, que sim, que acabam por ser um fator. Mas, acima de tudo, eu acho que os salários mais baixos são aqueles que mais contribuem para que os jovens saiam e vão procurar outras oportunidades. Depois não nos podemos esquecer, e eu acho que este é um fator muito importante, embora pouco se fale dele, é que hoje em dia o mundo é global e os jovens hoje fazem parte do mundo. Às vezes não saem só para ter melhores condições, saem porque querem conhecer outras realidades. E porque é muito fácil, não é? E porque é muito fácil hoje em ao dia, contrário do que era há algumas décadas atrás. Exatamente. Sim. E, portanto, é muito fácil, é importante ganhar experiência e os jovens precisam de reconhecer outros mundos e, por isso, gostam de conhecer outros mundos. Aliás, e é importante incentivá-los a voltar depois, também fiscalmente? É importante incentivá-los a voltar e é normal que os jovens, se calhar, o formarem uma família, acabem por retornar um bocado aos seus países de origem, porque já precisam de ter outro tipo de apoios. E apoios familiares e que nessa altura seja a altura ideal do retorno. E é importante existirem medidas fiscais para ajudar a que esse retorno não se torne tão penalizador, quer em termos de salário, quer em termos de impostos, não é? E, portanto, atenuar um bocadinho. Eu sou muito favorável a todas as medidas do IRS jovem. Acho que os jovens, quando entram no mercado de trabalho, tem que se lhe ser dada a oportunidade de conhecer, de crescer e com menos impostos isso favorece mais essa dedicação ou essa forma de estar e essa forma de querer estar em Portugal e, portanto, sou altamente favorável. Acho que ainda se pode ir mais além. Acho que se tem que ir, se calhar, mais em termos genéricos. Por exemplo, acho que é uma das propostas do PS é abranger os jovens, mesmo que não sejam licenciados, e acho que isso é importante, porque para nós em Portugal é importante retermos quer jovens com determinada valorização, mas também outras áreas sem valorização também é com competências técnicas, não é? Com outras competências técnicas, sem ser só as competências de licenciatura, e, portanto, acho que essa medida é positiva. Aquilo que entrou agora em vigor este ano, com um aumento considerável da isenção, também acho que é positivo, mas acho que ainda se pode ir muito mais além. E acho claramente, quer a AD, quer o PS, têm medidas que querem ser muito incentivadoras para os jovens e acho bem, porque claramente nós temos uma fuga enorme de retenção de talentos em Portugal e por isso precisamos de cativar os jovens para ficarem, porque temos jovens fantásticos que estão a fugir para outros países por essas características que lhe disse. Eu não acho que seja totalmente negativo, porque eu acho que um jovem com o mundo global também deve conhecer outras realidades, não só pelo valor da remuneração, nem pelo valor dos impostos, mas sim por conhecer outras realidades. E depois, se for incentivado a voltar, também traz competências que são importantes para o país e pode ser económico, pode trazer nacional, outras competências, exatamente. Bom, mas o importante seria, de facto, subir os salários e subir o salário médio nacional, mas fazer isso é uma tarefa complexa. É difícil, sabe que, por acaso, uma expressão que usou o antigo Ministro da Economia, Dr. Pedro Cisa Vieira, que disse que é a realidade. Nós queremos subir muito os salários, mas os serviços continuam lá atrás e com os valores de muitos anos atrás. E isso não pode acontecer. Claro. O subir salários vai implicar exatamente isso e vai implicar inflação, sem dúvida que mexe também depois com tudo o resto, porque vai ter que implicar aumento dos serviços, aumento do preço dos serviços, aumento do preço da venda de bens por todo esse aumento de salários, porque claramente é uma das grandes componentes de custos das empresas são os salários. E aumento da produtividade, porque em princípio quando sobem salários a produtividade, ou idealmente a produtividade acompanha essa subida de salários e aí também há um caminho a trilhar em Portugal. Sim, há um caminho muito grande a trilhar em termos de melhoria da produtividade dos trabalhadores versus as empresas e, consequentemente, as empresas melhorarem a sua produtividade, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos fatores essenciais. A produtividade dos trabalhadores portugueses fica aquém daquilo que
comparando com outros trabalhadores de outros países, ou até dos mesmos trabalhadores quando vão trabalhar para outros países, e isso é extremamente importante. Portanto, as empresas têm que ser mais exigentes com os trabalhadores têm que ser mais exigentes com o seu próprio trabalho e rigorosos com eles próprios, para que tudo isto faça com que a produtividade das empresas aumente e seja possível, lá está, para não aumentar tanto os custos versus a necessidade de subir serviços e venda de bens, haver este equilíbrio que é importantíssimo. Claro. Muito bem, eu acho que foi uma boa conversa sobre estas áreas económicas, fiscais. Eu sugeria, porque temos que continuar e a conversa já vai longa, falarmos de outros temas relacionados com a ordem, com a profissão. E perguntava-lhe, é bastonária desde 2018. Neste período, o que é que foi para si a batalha mais difícil? Bom, a batalha mais difícil foi o ano de 2023 com o nosso estatuto. Exatamente. Imaginava que era essa a resposta. Sem dúvida. Eu costumo dizer que foi o ano mais duro e mais difícil em termos profissionais. Porque, de repente, deparámos-nos com a possibilidade das ordens, todas no geral, não foi só para a ordem dos contabilistas certificados, mas obviamente que temos de nos preocupar também com a nossa, de repente terminarem ou deixarem de existir uma série de atos próprios que garantem o interesse público das profissões em Portugal. A Paula ameaçou mesmo demitir-se, portanto, foi tão importante assim, ou tão gravoso assim, a situação. Sem dúvida. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é importante, quando nós estamos nestes lugares, termos a convicção e acreditarmos naquilo que estamos a fazer. E eu acredito muito na existência e necessidade das ordens profissionais existirem em Portugal. Isso é a salvaguarda de que todos nós, utilizadores dos serviços, temos garantido que alguém com credibilidade, que responda a um código de ética e de ontologia, nos está a servir e que alguém confirma e verifica essa situação e se alguma coisa correr mal está lá alguém para agir. E, portanto, eu acredito na existência de profissões reguladas, defendo-as, acho que têm um papel importantíssimo nas sociedades. Não é verdade... É uma delegação de competências do Estado, não é? É uma delegação de competências. Não é verdade que nos outros países não existe essa regulação. Nos outros países pode existir de forma diferente, mas ela tem que existir em todo lado. Não há uma profissão de advocacia em todo o mundo sem ser regulada. Não há uma profissão de contabilista em todo o mundo sem ser regulada. Não há uma profissão de médico... Há formas diferentes de as regular, Há formas diferentes de as regular. Em Portugal, organizámos-nos assim. Portanto, destruir aquilo que está feito para, de repente, se pensar que se pode organizar de forma diferente ou não organizar, parece-me a mim completamente errado. A Ordem dos Contabilistas Certificados soube conduzir o processo da forma certa e fazer perceber toda a sociedade civil que esteve ao nosso lado, que é uma coisa inédita, porque, em regra, a sociedade civil não acredita em ordens ou em associações profissionais, digamos, porque acham que tem muito corporativismo para proteger as próprias profissões e, de facto, os contabilistas certificados, porque estão muito ao lado de todos os cidadãos, acabaram por ter um apoio enorme da sociedade civil. E isso foi muito positivo e também nos permitiu conduzir este processo de outra forma, de forma a que não perdêssemos as nossas competências exclusivas. Claro que também tivemos um grande apoio de muitos dos ministros que dependem também da existência da nossa profissão e que garantem, por exemplo, do Ministério das Finanças, que é o Ministério que nos tutela, e da importância da garantia do combate à fraude e evasão fiscal, que foi feito com base nesta profissão e no desenvolvimento desta profissão. Mas acha que o processo foi politicamente mal conduzido? Acho que foi muito mal conduzido, todo o processo. Primeiro houve muitos atropelos, durante muito tempo o processo esteve parado e de repente ele tinha que andar num espaço muito pequeno, portanto não permitiu uma discussão realista sobre todo o processo das ordens profissionais. Depois acho que houve esse estigma do corporativismo, que não é assim em todas as ordens. Acho que aí sim tem que se combater, se ele existe, mas combater o corporativismo não é tirar atos próprios e tirar, no fundo, a garantia de que alguns atos que nós, cidadãos, utilizamos estão salvaguardados. E isso, para mim, preocupa-me bastante, porque a Ordem dos Contabilistas saiu bem deste processo, mas nem todas as ordens saíram. A Ordem dos Contabilistas Certificados foi a única, a par dos notários, creio eu, que conseguiu que as alterações ficassem exatamente como queriam e, portanto, que os atos exclusivos ficassem os mesmos. Como é que explica isso? Explico com muita conversa, muito diálogo,
e uma explicação muito clara, em diálogo com o Governo, explicar qual é a função dos contabilistas certificados. Porque o que eu acho que aconteceu ao analisarem-se 20 ordens em conjunto é que se baralhou tudo. E esse foi um dos problemas no processo, não? Foi um dos problemas nos processos. 20 estatutos, 20 profissões completamente diferentes. A quererem ser tratadas da mesma maneira nunca dariam um bom resultado. E foi um dos grandes problemas neste processo. É que quis trabalhar e atuar em áreas que eram completamente diferentes em cada ordem. Por exemplo, na parte do acesso. Cada ordem tem uma forma de acesso diferente. De repente, querer harmonizar e querer mudar completamente as coisas pode não ser aquilo que é o caminho e que não é igual para todas as ordens, porque as profissões são diferentes, os cursos de origem são diferentes, o perfil do profissional é diferente e, portanto, quis trabalhar ou alterar regras de forma igual para situações que não são iguais. E conseguiu também mais ferramentas de regulamentação da profissão. Por exemplo, em matéria de envios de informação para a ordem e verificação das variações das avanças. Fala um bocadinho sobre isso. Uma das coisas boas e que foi um bocadinho aquilo que o Governo também quis, que foi, as ordens têm um objetivo, que é regular as profissões. E, portanto, têm que atuar de forma a que os profissionais sejam profissionais rigorosos, com princípios éticos muito vinculados para que possam garantir o tal interesse público. Portanto, o que é que também se quis neste processo, em termos gerais em todas as ordens, mas que na nossa ordem acabou por sair mais reforçado, foi manter os atos próprios que se entendiam que se deviam manter e, para esses atos próprios, garantir que as ordens têm mecanismos para os regular e para exigir que os profissionais tenham a mais alta capacidade, rigor e qualidade nesse exercício. Portanto, foi permitir precisamente regras que exigissem essas situações. Por exemplo, uma das coisas que é fundamental na ordem dos contabilistas, ou na profissão de um contabilista certificado, é formação profissional. Porquê? Como disse muito bem, falámos na primeira parte, as alterações são constantes. Claro. O mundo e as operações nas empresas e mesmo nas famílias não são sempre iguais. A economia tem dinamismos e por isso é fundamental estarmos sempre a acompanhar a legislação. E a formação é um aspecto essencial. E uma das regras que fica agora no nosso novo estatuto é que quem não cumprir os créditos mínimos de formação fica impedido de exercer a profissão. Ou seja, há um automatismo neste Vai haver procedimento. um automatismo que vai logo discriminá-lo, precisamente na ligação com a autoridade tributária, comunicaremos logo que aquele membro não cumpre esses requisitos. De facto, os contabilistas, deve haver poucas profissões que tenham tanta necessidade obrigatória de formação contínua como os contabilistas certificados. São 30 horas por ano, não é? 30 horas não é nada, não é? Mas é o mínimo obrigatório. Bom, não é nada, dependendo um bocadinho das circunstâncias também, mas há muitas profissões onde, de facto, isso não existe. Nessa matéria, como é que se consegue que os contabilistas, de facto, cumpram esta... Bem, agora com o automatismo vai ser mais fácil, mas há aí dificuldade, sente que ainda continua a ser complicado para os contabilistas fazer isto ou não? Ou já está uma coisa... Não, os contabilistas só não fazem formação se não quiserem. Portanto, há sempre um número muito recorrente, o mesmo número, os mesmos contabilistas que nunca fazem formação. E eu diria que são contabilistas que estão completamente fora do sistema. E é preciso perceber porque é que eles estão fora do sistema e trazê-los antes de serem impedidos de exercer a profissão. Isso acho que é o mais importante. Agora, é verdade que a maioria dos contabilistas sabe perfeitamente que sem formação não consegue exercer a sua profissão e acho que isto é uma realidade que nunca pode ser ignorada. E, por exemplo, a Ordem disponibiliza todo o tipo de formação gratuita para que os contabilistas possam sempre cumprir aquilo que são os créditos de formação sem transtornos, à distância sem dificuldades, mesmo se tiverem dificuldades financeiras em determinado momento, têm muita formação gratuita, à distância, podem aceder em todos os pontos do país, mesmo mais remotos, onde há mais dificuldade em aceder, por exemplo, às formações presenciais que existiam no passado. Hoje em dia não há nenhuma razão para nenhum contabilista deixar de ter formação. Para além disso, a formação não é só da Ordem, podem fazer em qualquer entidade, imagino que não gostam, não se identificam com a formação da Ordem, podem
fazer em todas as entidades que depois que tenham, obviamente, algum tipo de reconhecimento e que os cursos sejam relacionados com estas matérias e depois pedem aqui a equivalência e é-lhes dada. Portanto, não há efetivamente nenhuma razão para que os contabilistas deixem ou não façam formação profissional. E qual é a percentagem dos que não fazem? É residual? Ainda é, eu diria, em 32 mil, que são aqueles que... São ativos? Não é ativos, são mais. Os ativos são 68, mas nós temos cerca de 32 que assinam, portanto, se responsabilizam, assinam as demonstrações financeiras e assinam as obrigações fiscais. Portanto, e se responsabilizam por obrigações fiscais. No fundo, são os atos próprios dos contabilistas nos termos do número 1 do artigo 10º e são esses atos que nós identificamos como os contabilistas que se responsabilizam por essas situações têm que obrigatoriamente fazer os 30 créditos. Portanto, dos 32 aos 68 mil contabilistas, para esses que não cumprem estas obrigações do número 1 do artigo 10º, nós não obrigamos a esta formação. Destes 32 mil, cerca de 4 mil nunca cumprem a formação. E as razões são várias, como dizia, podem estar de facto afastados simplesmente da profissão. Temos que averiguar, agora que temos mais informação, mais poderes no nosso estatuto para irmos tentar sensibilizar de que o quanto é essencial antes de remetermos essa informação para a TI e os suspendermos como contabilistas. Muito bem. Em Portugal e no mundo, o tema da captação de talentos e de retenção de talentos é importante, não só nesta profissão, mas em particular na profissão de contabilista, porque se imagina que esta é uma profissão com muita papelada, muita responsabilidade e algumas pessoas entendem-a como um pouco sexy. Isto é um problema, ou seja, há aqui uma profissão que é de alguma forma envelhecida e que precisa de renovação, que é mais difícil de se fazer agora? Bom, esta é uma profissão com muitas obrigações e muita responsabilidade. E hoje os jovens estão menos vocacionados para assumirem grandes responsabilidades. Porque a contabilidade hoje em dia já não é tanta papelada como já isso, não é papelada. Porque felizmente já temos muitos mecanismos eletrónicos. É muito ficheiro. Agora já é muito ficheiro, exatamente. Muitos mecanismos eletrónicos que já a tornam muito mais fácil e aquelas tarefas mais pesadas, que realmente tarefas repetitivas, hoje em dia já se fazem de outra forma, em que se tornam mais leves para os novos contabilistas que chegam à profissão, e isso é muito positivo. A boa notícia que costumamos dar aos jovens e que eles próprios sentem é que hoje já não têm essas tarefas tão repetitivas e já podem passar para aquilo que é verdadeiramente importante, que é a análise dos dados. Mas se calhar é uma imagem que é desfasada ainda, não é? Ainda é uma imagem desfasada, ou se calhar ainda há muitos escritórios de contabilidade e muitas formas de organização da contabilidade que ainda não está completamente a utilizar estes mecanismos que hoje já existem. Agora, o que eu acho muito positivo para os jovens e que acho que é importante transmitir-lhes é isto, que em primeiro lugar estas tarefas repetitivas hoje em dia já não são tantas como eram no passado. E depois é importante transmitir que a responsabilidade também traz a tal paixão, a tal vontade de fazer melhor, a responsabilidade por aquilo que são os resultados das empresas, a evolução das empresas é algo também muito positivo, e transmitir um bocadinho e desmistificar no fundo o peso da responsabilidade que existe na profissão. Eu diria que mais que a papelada, mais do que o ser cinzenta, eu acho que é o peso da responsabilidade que assusta os jovens. E como é que convenceria um jovem a enverdar por este caminho? Exatamente isso, é um bocadinho aquela paixão que se tem que sentir, é sentir que fazemos a diferença num país, numa economia, numa empresa e que com o nosso trabalho podemos levar as empresas a terem resultados completamente diferentes. Portanto, é preciso ter o tempo, ter a análise, conseguir ter aquele acompanhamento, ser um parceiro de negócio das empresas, sentir-se o contabilista certificado como um consultor, um parceiro de negócio, um sócio invisível. Um braço direito, muitas vezes, não é? É a imagem que eu tenho. É sempre. E sentir isso para perceber que o seu papel é fundamental no desenvolvimento e no crescimento das empresas. E isso é um desafio que agradará a qualquer jovem, percebendo que esse é um papel fundamental e que pode fazer a diferença no futuro do país.
O tema da renovação é um tema de facto importante. Eu, da informação que recolhi prévia, tinha obtido este número que me impressionou, que há 15 mil membros com mais de 65 anos e só entram mais ou menos 800 novas pessoas por ano. Como é que qual é a sua perspectiva em relação a isto? Como é que se muda isto? Bom, em primeiro lugar, as regras do Estatuto, uma das partes que quer a pressão da União Europeia, quer do Governo, um dos objetivos era melhorar a forma de acesso, isto é, simplificar a forma de acesso, e isso pode ajudar a trazer muito mais profissionais para a profissão, com esta simplificação. Agora, nós temos uma realidade hoje em dia. A área das ciências económicas é uma área que está em pleno emprego. Uhum. Os jovens saem da faculdade com, enfim, logo com emprego em consultoras. As consultoras absorvem muito todos os jovens que saem e que acabam de se licenciar e, portanto, isto traz aqui uma desigualdade na captação de talentos. E aí é que temos a maior dificuldade, porque estamos a passar por um período que é ótimo, estarmos em pleno emprego não pode ser melhor, mas as áreas das ciências económicas são muito bem pagas para os jovens e a área da contabilidade não paga tão bem, porque lá está, também tem as avanças, é um desequilíbrio que ainda existe, que também tem que se nivelar, que é os serviços de contabilidade têm que aumentar o preço para se poder pagar melhor. Aquilo que dizíamos, no fundo, é transversal a todas as áreas. A necessidade de aumento dos salários e do custo dos serviços. Sim. Sem dúvida, os serviços têm que aumentar, os clientes têm que valorizar mais, obviamente, os serviços de contabilidade, sentindo que são uma mais-valia para as suas empresas e não só um custo, e, consequentemente, pagarem mais pelos serviços, exigirem mais também, e depois as empresas poderem pagar melhores salários, porque senão, daqui a uns tempos, não vai haver contabilistas, porque eles vão para as outras áreas das ciências económicas que pagam muito mais e que até têm menos responsabilidade. Falava da questão da responsabilização e da responsabilidade, que de facto é uma questão geracional. Sabemos que não afeta apenas esta profissão, mas esta possibilidade de ter processos e multas continua mesmo a ser uma das maiores preocupações dos contabilistas. Continua, mas mudou muito. Lá está, estes últimos 6 anos que estamos aqui na liderança... Houve aí upgrades, não é? Que eu estou aqui à frente desta ordem, mudou muita coisa. E nós conseguimos alterações legislativas fundamentais para que o contabilista certificado não tenha essa pressão. A responsabilidade existe, mas essa questão das coimas foi muito minimizada. A questão das férias e das doenças... Das doenças e outra alteração. Portanto, nós tivemos aqui 3 alterações muito significativas na profissão, que foram daqueles pilares que tínhamos como princípios e que felizmente conseguimos que todos eles fossem e estejam aprovados e estejam hoje na legislação, o que é muito positivo, que é, em primeiro lugar, a questão das... eu vou dizendo por ordem, se calhar, de menor importância, em vez de ser de maior. As férias fiscais é importante, porque os contabilistas não tinham direito a ir de férias, como todo cidadão, é elementar, não é? E, portanto, é muito importante. Eu diria que as férias fiscais têm uma questão muito importante, que é da parte da suspensão das notificações, das responsabilidades também, das obrigações, só que as obrigações eu consigo planeá-las. Claro, mas por exemplo, notificações uma inspeção e uma notificação não. E, portanto, ninguém ia completamente de férias nem se fechava um escritório, porque podia acontecer sempre qualquer questão. E isso trazia aqui, enfim, trazia acima de tudo pior qualidade de vida aos contabilistas certificados. Portanto, claramente as férias fiscais foi uma das situações que conseguimos alterar na lei e que muito nos orgulhamos, porque era uma questão que quando cheguei aqui e falei sobre isso, diziam impossível, nunca vai acontecer e felizmente aconteceu e está em vigor e em pleno vigor, o que é ótimo e hoje em dia os contabilistas certificados valorizam muito essa conquista. Depois temos a questão do justo impedimento, como falou, que é da doença. Da doença. Ora, quer dizer, doença acontece-nos a todos, não é? E os contabilistas têm muitas obrigações. Repara, as obrigações mensais, que todos os meses se vencem, são muitas. Ora, era de uma injustiça enorme haver aplicação de coimas porque não conseguiam cumprir. Claro. Por impedimento, por doença. Portanto, essa questão também foi outro das grandes conquistas. Finalmente consagrar na lei o justo impedimento,
com um justo impedimento bastante alargado, o que salvaguarda muito o contabilista em todas as situações. Portanto, acho que nesta altura toda a legislação já foi alterada 4 vezes desde que aqui estamos. Portanto, conseguimos primeiro uma primeira legislação, enfim, que não era a perfeita. Depois fomos... Todos os orçamentos de Estado têm havido aqui umas alteraçõezinhas. E o valor das coimas também mudou? Nesse caso não há coima, porque se eu aplicar o justo impedimento já não há coima. Mas as que existem, eu digo as que Já, existem. essa é a terceira grande conquista que eu poria como a principal. Já lá vamos. Só falar, portanto, no fundo as férias fiscais e o justo impedimento evitam muitas coimas. Claro. Porque, principalmente o justo impedimento, já viu o que era estar doente, não consegue enviar uma declaração de IVA. A coima, o IVA, o valor do IVA é 30%, a coima é 30% do valor do IVA. Sim, portanto, também parece elementar. Se tivesse um valor a pagar, ainda por cima, o cliente sem culpa nenhuma, mas que ele próprio também não consegue cumprir as obrigações. Claro, sozinho, Portanto, imagino que é uma declaração de IVA de 10 mil euros, tem 3 mil euros de coima. Quer dizer, ninguém consegue aguentar, ninguém conseguia aguentar esse valor das coimas, que era sempre ali uma faca quase no pescoço dos contabilistas, com o medo do incumprimento nessas situações. Portanto, estas duas resolvem imensos casos, principalmente a da doença, porque é uma realidade que ninguém consegue fugir quando acontece. E depois uma terceira, que essa foi a maior conquista para os contabilistas certificados, que resultou da Lei 7, e essa para mim é muito importante, para os contabilistas e para os contribuintes de uma forma geral, porque as coimas e todo o sistema que havia em termos do regime das infrações tributárias, etc., era um regime muito penalizador para todos os contribuintes. Isto é, faltava uma obrigação, logo coima. Mesmo que essa obrigação não significasse imposto. E as coimas eram muito elevadas. Portanto, o que se conseguiu com essa Lei 7 foi, primeiro, uma redução substancial das coimas, que por si só já é bastante positivo, mas foi, acima de tudo, uma mudança substancial naquilo que era o artigo 32 do REGIT e que agora passou a ser o artigo 29 do REGIT, que é deixar de ser arbitrário, que era o que acontecia antes. Antigamente, qualquer pedido de afastamento de coima tinha que ir para o chefe de Serviço de Finanças e ele decidia se lhe apetecia fazê-lo ou não. Discricionariedade daquele lado. Exatamente. Mesmo havendo as condições que estavam definidas, que era, se não houvesse imposto em falta e a situação estivesse regularizada, não devia haver aplicação de imposto. Mas depois dependia do chefe e havia sempre, ou quase sempre. Portanto, o que se conseguiu, e aí foi das maiores vitórias que tivemos nestes 6 anos, para além da do Estatuto, eu diria que esta sim é a grande alteração que beneficia todos os contribuintes de forma justa, é deixar de estar dependente do chefe de Serviço de Finanças e passar a ser automática, isto é, na fase de instauração do processo, diz só, pede-se o afastamento da coima e ela tem que ser afastada automaticamente. Portanto, desde que não haja prejuízo para a Fazenda Pública, isto é, impostos que não tenham sido pagos a tempos, e a situação esteja regularizada, nunca pode haver coima. Portanto, são milhares de situações. Faz muita diferença, completamente. Claro. E é mudou. Para o contribuinte em geral, não é apenas... É para o contribuinte em geral. Portanto, isto mudou o paradigma daquele medo da autoridade tributária, mudou completamente. E o contabilista hoje em dia, porque é quem cumpre estas obrigações, mesmo quando as cumpre em nome da empresa, sua cliente, quem assumia estas coimas, porque sentia que ele próprio, a não ser que não fosse uma questão da sua responsabilidade, era em regra o contabilista certificado. E aqui diminuiu consideravelmente. Eu diria que hoje ficamos reduzidos daquelas coimas todas que eram aplicadas a 20% das coimas. Pois, é uma redução enorme. É uma redução enorme. Não é do valor, é das que são aplicadas. Que são aplicadas, claro. Portanto, depois o valor ainda reduziu também consideravelmente. Portanto, eu diria que, perante estas 3 alterações, hoje a qualidade de vida dos contabilistas, o receio, o medo de poder incumprir, está completamente minimizado, o que é muito positivo para uma profissão que precisa de estar também ela própria com muita responsabilidade, com a cabeça assente, sem grande pressão, a fazer todo o seu trabalho. Portanto, acho que são fundamentais e, felizmente, nestes 6 anos conseguimos estes 3 grandes passos que mudaram completamente o paradigma da profissão. Muito bem. Um comentário paralelo é que, de facto, o Estado tem aquela carga enorme, burocrática e pesada e ineficiente.
Mas depois a autoridade tributária é muito ágil a aplicar as coimas, na verdade, não é? Que era injusto, não é? Imagino o que é um Estado pesado, um Estado cego, um Estado que não olha para as situações que estão por trás, a aplicar coimas constantemente e a ter uma máquina muito ágil na aplicação dessas coimas. Isto era de uma injustiça enorme, desproporcional, inclusivamente, para as empresas, para os contribuintes e para os contabilistas, que acabavam por ser quem assumia, no fundo, depois a realidade e o pagamento das coimas. Portanto, esta mudança de paradigma trouxe muito mais justiça fiscal, muito mais equilíbrio e um respeito, e até acho que beneficiou muito a autoridade tributária, porque também lhe trouxe um respeito diferente na relação entre o contribuinte e a autoridade tributária. Claro. Passava, se calhar, para outro tema, porque os contabilistas têm na sociedade um papel, de alguma forma, quase invisível de bastidores, mas que são vitais numa série de áreas, nomeadamente para esta questão do combate à fraude e à evasão fiscal. Como é que vê este papel especificamente? Já fomos mais invisíveis. A pandemia trouxe uma diferença enorme no reconhecimento dos contabilistas certificados. De facto, os contabilistas foram invisíveis durante muito tempo. Não é que precisem de ser visíveis, mas os contabilistas têm um papel muito importante na sociedade. E por vezes passavam ali um bocadinho, outras profissões eram mais valorizadas quando não têm o mesmo papel tão importante como os contabilistas certificados. E por isso acabavam por ser um bocadinho invisíveis. Mudou completamente. Passaram a ser muito mais valorizados, muito mais reconhecidos. Percebeu-se que o papel do contabilista é fundamental. Repare que os apoios não tinham chegado às empresas se não fosse a ajuda dos contabilistas certificados, em áreas que nem eram as dele, portanto nem resultavam diretamente da sua responsabilidade, mas ninguém conseguiria pegar-lhes e ajudar as empresas, os clientes dos contabilistas certificados, se os contabilistas certificados não tivessem agarrado aquela responsabilidade e aquela função. Responsabilidade e essa função. Portanto, claramente foi um marco na profissão e hoje em dia eu diria que até somos visíveis demais. Porque uma das questões que foi muito preocupante durante esta discussão do Estatuto foi outras profissões quererem ter as nossas competências exclusivas. E houve ali uma guerra entre profissões, que eu acho que é uma guerra completamente desleal, porque acho que não faz sentido, e por isso é que eu defendo muitas ordens e cada ordem ter o seu papel. Não faz sentido termos várias ordens a ter as mesmas funções, porque senão não se consegue regular tão bem, porque estamos vários, não é? Players no mercado, como é que se consegue regular? Quais foram as outras ordens? Advogados, solicitadores, alguma destas? A pior foi a ordem dos economistas. Economistas. Certo. Aliás, nem consigo perceber como é que a ordem hoje, já podemos falar um bocadinho sobre o assunto. Acho que foi completamente apaziguado, completamente desleal tudo o que a Ordem dos Economistas fez. Ainda por cima, o bastonário da Ordem dos Economistas era o presidente da CNOP, portanto utilizou também muito ali a CNOP nesse sentido, e isso afastou-nos um bocadinho ali da CNOP e das outras ordens, desnecessariamente, porque acho que nós fizemos um papel que foi extremamente importante e que, se calhar, se as outras ordens tivessem estado mais próximas, poderiam ter tido outro desfecho no seu processo, mas o facto de haverem ordens a lutar para ter as nossas competências exclusivas não ajudou nada em este processo e foi muito desleal a forma como todo este processo decorreu. Mas agora, bom, foi um braço de ferro e acho que não parará por aqui. Vencedor, claro. É verdade, espero que pare por aqui, mas percebo que continua a haver movimentos para que não pare por aqui. Portanto, é importante os contabilistas também valorizarem o que têm e valorizarem que já não são tão invisíveis e que é muito importante e às vezes é muito custoso o trabalho todo que temos, são muitas obrigações, mas valorizem essas obrigações porque um dia podem deixar de as ter. Falei com alguns contabilistas que conheço, pedi-lhes para me enviarem questões e uma das questões que eu achei curioso me terem colocado e pedido para lhe colocar assim tem a ver com o código deontológico dos contabilistas, que pressupõe um nível de independência da sua profissão. Mas como é que isso é compatível, perguntam eles, com o facto de serem muitas vezes trabalhadores dependentes em empresas e muitas vezes também sujeitos a pressões internas que conduzem a práticas que são desviantes desse código deontológico? Esse é o cerne da questão da profissão do contabilista. Essa isenção é que leva a que a profissão seja de interesse público. É a garantia de que temos a firmeza, quando somos trabalhadores dependentes noutra empresa, dependemos desse salário, mas que as chefias, os CEOs, os administradores da empresa percebam que estamos ali para garantir
também a idoneidade delas próprias. Porque a idoneidade e o cumprimento e o rigor deontológico e estatutário do contabilista reflete-se na própria empresa. E um contabilista quer ser contabilista de uma empresa idónea. As empresas têm que ser idóneas e não podem concorrer de forma desleal umas entre as outras. E este é o grande papel que os contabilistas têm, é levar as empresas a este grande caminho. Agora, é verdade que há empresas menos honestas e aí o contabilista tem que ser muito firme e é verdade que é difícil um trabalhador dependente ter a independência quando o seu salário depende disso, mas o contabilista também tem que saber e tem que estar ciente de que tem que defender a sua isenção e mudar de emprego se for caso disso. É tal e qual como os jornalistas e os mídias também têm o seu código deontológico e este dever e obrigação de isenção e que às vezes pode passar por mudar de emprego se for preciso. Exatamente. A pressão é algo que existe sempre. Tem que haver firmeza e tem que haver, acima de tudo, no contabilista certificado, o conseguir explicar aos empresários o porquê de não se poderem fazer determinadas coisas e as consequências que isso pode ter. E nós vemos que empresas de grande dimensão, que nos últimos anos têm tido alguns escândalos financeiros, fiscais, em que há deturpação das contas, nunca saíram bem destas situações. As empresas deturpam contas para ter melhores avaliações bancárias, para terem financiamento, nunca acabam bem. E é isto hoje em dia é muito mais difícil também de o fazer e passar a impor. É muito mais difícil. Mas é preciso transmitir também aos empresários esta noção de que deturpar para terem, por exemplo, um financiamento não lhes vai garantir o seu sucesso, vai-lhes prolongar o seu sofrimento, e sofrimento enquanto empresa. Portanto, eu acho que isto é algo fundamental, que é o grande papel dos contabilistas. Agora, o contabilista tem que ser robusto, tem que ser firme nas suas convicções para poder transmitir isto. E ele tem que ser o tal parceiro. Se ele for isto, ele será uma grande mais-valia para a empresa. E não o contrário. Um contabilista que cede a pressões não é um bom contabilista. Claro. Não vai ajudar a empresa. Pode parecer que momentaneamente ajuda a empresa, mas não é assim. Agora, imagine que realmente o empresário ou o administrador está a pedir uma coisa que é perfeitamente razoável. Também tem que haver aqui um equilíbrio e flexibilidade para avaliar aquilo que é razoável. Porque às vezes também há muita intransigência por parte dos contabilistas em serem completamente fechados na interpretação de normas. Não, aqui tem que haver flexibilidade, desde que não se infrinja nada do ponto de vista técnico e estar aberto a também ouvir sugestões em que juntos cheguem à melhor forma de conseguir fazer, transpor o registro daquelas operações para as empresas. Mas qual é a dimensão do problema dos reportes fraudulentos em Portugal? É relativamente pequeno, portanto, tirando as grandes empresas que têm sido identificados, eu acho que não é... São os grandes casos conhecidos. Os grandes casos conhecidos. É claro que a contabilidade é fundamental naquilo que é a imagem da empresa, não é? Portanto, as demonstrações financeiras, o grande chavão é que aquilo que elas correspondem à imagem verdadeira e apropriada da empresa, que é o grande chavão contabilístico. Portanto, se nós vamos analisar essas demonstrações financeiras para que tenha a imagem da empresa, todos os empresários gostam que essa imagem seja positiva, mas nem sempre é. Não é? E por isso há que também saber, e o próprio empresário tem que saber, que por vezes tem que avaliar a situação que não é positiva e que tem que fazer ou tomar algumas decisões para mudar essa situação que não é positiva e não falsear as contas. Falamos do reporte financeiro, mas depois agora também há o grande tema do reporte não financeiro e todas as novas necessidades de reporting, nomeadamente em áreas como o ESG. Aliás, já estivemos juntas num evento precisamente para falar sobre esse assunto. Como é que vê todo este novo normativo de relato integrado não financeiro? Eu acho que é extremamente importante, acho que será o futuro de muitas empresas, mas acho que ainda estamos muito longe disso. Aliás, nessa conferência deixei isso bem claro. Ainda acho que há muitos chavões, mas há um caminho muito grande a fazer. E repare, há também muita falsa informação nesta questão. Aliás, falou-se greenwashing. Pronto, e o que é que acontece? Estamos a falar de grandes empresas que já estão obrigadas a fazer reporte não financeiro e que deturpam completamente as informações todas. Empresas que relatam questões ideais do ponto de vista ambientais quando estão a poluir rios e águas, como já foram identificadas algumas, e estamos a falar de grandes empresas que são valorizadas, CEOs que são homenageados e, no fundo,
acabam por ter más práticas, quer do ponto de vista de governance, quer do ponto de vista ambiental e social. Isso acontece porquê nessa área? Porque depois há menos fiscalização? Ainda não existe. A sociedade está menos atenta? Bom, a sociedade não está tão desatenta assim e os jornalistas têm feito um papel que muitas vezes detectam em relatos não financeiros determinada informação e depois vêm dizer que ela não é correta. E, portanto, aí o vosso papel é muito importante também na denúncia destas situações. O que é que acontece no relato não financeiro? O relato não financeiro hoje em dia ainda não é certificado por ninguém. Claro. E daí a importância do papel do contabilista certificado. Claro. Está-se a fazer um caminho em que, por exemplo, os revisores oficiais de contas vão tratar das empresas de maior dimensão, mas o contabilista certificado vai ser o profissional que pode fazer a diferença nesta área. Se o contabilista certificado não for trazido para esta área e para ele próprio fiabilizar a informação, acho que nunca vamos conseguir chegar a ponto nenhum. Porquê? Porque o contabilista certificado conhece toda a informação financeira. E a informação financeira não deixa de dar suporte e de perceber, pode não ter toda a informação ambiental, pode não ter toda a informação, enfim, que de alguma forma tenha a ver com outras profissões em que é necessário muito neste relato não financeiro haver aqui equipas multidisciplinares a garantirem que aquela informação está a ser feita, mas quando chegamos a empresas de pequena dimensão, uma empresa de pequena dimensão não pode pagar a vários profissionais e equipas multidisciplinares para avaliar se os seus relatórios ambientais têm ou não fiabilidade. Ou até pedir relatórios ambientais, não é? Vamos ver que isto tudo tem custos elevadíssimos para as empresas e, portanto, numa grande empresa... E os contabilistas certificados estariam disponíveis para assumir essa função, obviamente naquilo que é do seu formação. Não, e naquilo que é do seu conhecimento. Vamos lá ver. O que evitaria era que empresas de pequena dimensão se mentisse ou falseasse informações sobre informação que também passa pelo relato financeiro. E aí já teria alguma garantia. Não se conseguiria garantir tudo. Nem as pequenas empresas vão ter capacidade para pedir relatórios ambientais e outros constantemente, claro, não é? Para poder validar a informação que transmitem para o exterior. E o contabilista, obviamente, que nunca terá aí capacidade de emitir um parecer ambiental. Claro. Pronto. Mas, ainda assim, há muitas das áreas que se cruzam com a área financeira. Por exemplo, a parte toda social. Social tem a ver com respeito de trabalhadores, condições de trabalhadores, condições ou relação com a própria sociedade local, o que é que a empresa faz em termos de tentar integrar a sociedade local, beneficiar a sociedade local, e são questões que a parte financeira consegue identificar. Ou mesmo as questões de governance também, As questões de governance, a parte financeira consegue identificar, compliance, pronto, obviamente corrupção não, mas também até isso um contabilista pode conseguir identificar, compliance, branqueamento de capitais, distribuição de resultados exagerada, esse claramente consegue. Portanto, há aqui muitas questões que, quer do ponto de vista de governance, quer do ponto de vista social, que um contabilista consegue perfeitamente identificar através de toda a informação financeira. A parte ambiental já é um bocadinho mais difícil de conseguir identificar. Ainda assim, ele pode conseguir identificar se há efetivamente investimento nas áreas ambientais para ter resultados que levem a empresa a prejudicar menos o ambiente. Mas aí já é mais difícil, por isso é que eu tenho muita dificuldade em perceber como é que vai ser este caminho e se este caminho vai ser rápido. Porque as pequenas empresas que vão ser chamadas a todo este processo, mais que não seja por estarem interligadas com as outras de maior dimensão, vai ser difícil terem condições para avaliarem bem as suas condições. A questão aqui é que este caminho vai ter um acelerador importante, que é o acesso ao crédito. O acesso ao crédito. Vai depender precisamente deste reporting de ESG, ou chamemos de outra coisa qualquer, que agora a sigla está um bocadinho diabolizada. Sim. Mas de reporting não financeiro, que tem a ver com Agora, eu acho que temos que ter um bocadinho de cuidado, e na Europa nós somos muito, enfim, pioneiros nisso. Queremos cumprir tudo. E repare, a preocupação com o futuro e com aquilo que se está a fazer na sociedade por bem de um futuro é legítima, mas nós temos que perceber que também há uma certa hipocrisia nisto, como eu disse um bocadinho nessa conferência, que é, nós estamos a competir, a Europa, com imensos países que até estão nesta discussão e que não cumprem rigorosamente nada.
não é? E que são os países que ditam as regras na economia. Portanto, tirando os Estados Unidos, que têm regras já muito mais avançadas. Agora, se olharmos para outras grandes economias, Índia, China, onde é que estão os direitos humanos? Onde é que está o cumprimento da parte ambiental? Quer dizer, repare, estão a anos-luz daquilo que está a ser implementado na Europa, principalmente a Europa, que tende a ser muito exigente com ela própria, não é? E por isso é que há muita hipocrisia na discussão deste assunto, não é? Que este assunto discute-se assim a nível mundial, mas não está igual em todos os países e, portanto, exige um esforço muito grande dos países mais evoluídos, ou aqui os países da Europa, mas depois não é acompanhado pelos outros países. Mas a exigência muitas vezes começa a ser, e será com certeza maior ainda, vem por parte do próprio consumidor, que de facto cada vez mais é atento a estas questões e a estas práticas. E as novas gerações? Sim. As novas gerações de jovens são muito atentos a estas questões, só que quando vê uma etiqueta numa roupa... Era aí que eu ia chegar, à etiquetagem, que depois também tem que fazer um caminho. Pronto, as roupas, os tecidos, é uma das questões que os jovens são muito sensíveis, mas quando vê aquela etiqueta não se sabe se é verdade. Há muita roupa daquela que vem de países que não cumprem todas as regras que têm que cumprir. Só para dizer, elas vêm quase todas de sítios que estão longe de cumprir estas regras, mas muitas vezes têm essa etiqueta. Não é? Por exemplo, nós em fábricas aqui em Portugal exigem imensa coisa, que o fio tenha essas características todas, a parte do tingir, os têxteis queixam-se muito dessas exigências para as empresas a quem prestam os serviços ou vendem bens. Portanto, depende, normalmente até os materiais são fornecidos às vezes pelas empresas, outras vezes são aqui trazidos. E quando os materiais são das próprias fábricas têxteis portuguesas, a exigência dos mercados é muito grande. E eu pergunto muitas vezes se eles exigem assim tanto quando há bens que vêm de todo o mundo, não é? Mas quando fazem aqui em Portugal, sem dúvida que exigem isso. Por exemplo, empresas nórdicas exigem e são hoje muito exigentes em termos do cumprimento de uma série de obrigações. É verdade, há de facto aqui muito ainda a evoluir. Vamos ver se será rápida a evolução ou se vai ser mais lenta. 90% de todos os bens e equipamentos, tudo o que nós, roupas, tudo o que usamos, vem de países que se calhar não cumprem nenhuma das regras, nem de governance, nem social, nem ambiental. É verdade, de facto há aí uma hipocrisia latente que vamos procurando fingir que não vemos. Pronto, entretanto nós aqui em Portugal temos que fazer o nosso papel e tentar que isto evolua nesse sentido. Bom, mudando de assunto, está a decorrer um período de discussão pública de propostas de alteração aos regulamentos. Quais são as principais regras aí da alteração ao acesso à profissão? Bom, com o Estatuto mudou quase tudo, não é? E, portanto, nós temos que ajustar todos os regulamentos que existem. Daí para baixo? Tudo. Nós temos atualmente 10 regulamentos na ordem. Estes 10 têm que sofrer todas as alterações. Talvez o do Fundo de Solidariedade Social não teria que sofrer alterações. Todos os outros têm que sofrer alterações. Porquê? Porque o Estatuto muda transversalmente. É uma mudança bastante grande. Mudam os órgãos. Por exemplo, a parte tem que haver eleições, vão haver eleições. Portanto, tudo muda. No verão, não é? E vai-se recandidatar. Até ao final do ano. Até ao final do ano. Em princípio, sim, porque uma das questões é como este mandato cai a meio, é possível renovar esta equipa que está agora. Portanto, em princípio, tudo indica que não queremos parar a meio, não é? Claro. E dar continuidade ao que já começámos. Agora, é efetivamente um estatuto que muda tudo. Muda as regras de acesso, muda os órgãos sociais, muda a estrutura em termos, por exemplo, de formação com estas obrigatoriedades, muda as sociedades, a forma de constituir sociedades, com as sociedades multidisciplinares também foi uma das questões muito discutida, mais por outras ordens a nós não nos afeta tanto, mas muda a forma de constituição das sociedades de contabilidade e, portanto, teve que alterar tudo, mais um regulamento a ser alterado. Por exemplo, um dos regulamentos que não está agora em discussão, que ainda vamos ter que o levar mais para o final do ano, é o dos colégios de especialidade, também mudou completamente. Revogou inclusivamente os artigos que existiam, portanto tem que ser reestruturado. Outro que não vamos levar agora, mas que também precisará de ser alterado, é o da certificação de qualidade, da parte da qualidade, mas estamos a alterar estes primeiro para os implementar e depois
porque eles acabam por ter ligações uns aos outros e, portanto, vamos implementar estes para depois mudar exatamente os outros. Portanto, todos eles têm que ser mudados. E ainda vão ter que existir novos, provavelmente a nível do Conselho de Supervisão e da sua atuação. Não bastará provavelmente um regimento, tem que ter se calhar um regulamento, porque tem muitas regras novas. Portanto, a parte de tudo aquilo que são competências dos órgãos mudam de uns para os outros e, portanto, há uma mudança substancial em tudo. E quando é que pensa que esse trabalho possa ficar concluído? Bom, estes 8 que estão agora em discussão pública termina no dia 23, a discussão pública. Depois tem que ir à Assembleia Geral da Ordem, Assembleia de Representantes da Ordem, para serem aprovados. Depois de serem aprovados, ainda têm que ser publicados em Diário da República. E há um deles, que é o mais complexo e que mudou completamente, que é o das regras de acesso, estágio e inscrição. Esse ainda tem que ir à tutela para validação. Se a tutela não concordar e achar que ele não está em conformidade com a lei quadro das associações profissionais e com o estatuto, ainda tem que voltar. Não, tem que voltar à discussão, pode ter que voltar à discussão pública. Portanto, e este é o processo que mais mudou. Portanto, como lhe disse, uma das regras fundamentais que mudou foi o acesso à ordem. E os candidatos estão todos na expectativa de saber o que é que vai ser. Nós vamos ter agora um exame em fevereiro e à partida seria o último exame com estas regras, fora um regime transitório que vamos ter que ter. E já seriam as novas regras a partir daí. Mas também não sabemos porque, lá está, ainda tem que ir à tutela, não sabemos se aprovam logo para poder... Não depende exclusivamente da ordem. Não depende exclusivamente da ordem. Na melhor das hipóteses, quando é que acha que pode ter esse principal concluído? Eu gostaria muito que este novo regulamento de acesso, porque existe esta expectativa, estivesse a funcionar em setembro. Vamos ver se tudo correr bem e a tutela o aprovar, acho que temos condições para isso. Um outro tema, o TOC Online. Sei que é um software que é utilizado por uma grande parte dos contabilistas certificados e que houve ali uma mudança, não é? Ele era anteriormente entregue a uma entidade terceira e foi acomodado in-house. Como é que foi esse processo de mudança e está satisfeita agora com o resultado? Bom, o TOC Online é uma ferramenta para os contabilistas certificados, que já existe desde 2016 a parte da contabilidade, começou em 2013 com a parte da faturação e que para mim é essencial para os contabilistas certificados. E daí a minha defesa, porque mais do que esta mudança, é também uma ideia das outras softwares que a Ordem não deve ter uma ferramenta para os contabilistas porque entra em concorrência com os outros e uma Ordem não o deve fazer. Ora, porquê é que nós não concordamos com isso e defendemos a existência do TOC Online e desta ferramenta que existem outros produtos no mercado? E porquê é que uma ordem se mete numa coisa dessas? Eu também percebo que se me perguntarem isto diretamente sem eu estar a par de nada, eu também acho que uma ordem se calhar não deveria entrar numa situação dessas, mas os contabilistas certificados têm uma questão muito particular, é que eles não podem exercer a profissão se não tiverem um software informático que cumpra determinados requisitos. E nós nunca podemos... É uma condição de acesso à profissão. É uma condição de exercício da profissão. De exercício, exato. E por isso, nós nunca poderemos deixar de ter uma ferramenta que garanta essa segurança aos contabilistas certificados. Nós não podemos exigir que o mercado tenha uma solução para os contabilistas. Por enquanto há, mas pode deixar de haver. Pode não haver, e tem que haver uma solução. E tem que haver uma solução. E ainda por cima, como falámos, a profissão está constantemente a ser assaltada, ou digamos assim, com alterações legislativas. E essas alterações legislativas têm que ser imediatamente introduzidas nos sistemas para o cumprimento dessas obrigações. Ora, alguém tem que garantir isso. É claro que hoje em dia existem produtos que garantem isso, mas se deixarem de existir. Ou se forem para valores astronómicos. Ou se forem para valores astronómicos. Ou se deixarem de querer fazer as atualizações legais em prazo útil para os contabilistas certificados. Repare, não é, os softwares informáticos de contabilidade não são rentáveis. E, portanto, qualquer produto que esteja no mercado pode-lhe apetecer deixar de estar. Aliás, aquilo que se verifica hoje é a compra de fundos. Os fundos estão a comprar todos os softwares desta área. E isso é extremamente preocupante para os contabilistas certificados e para a Ordem dos Contabilistas Certificados. Claro que é uma ferramenta que nenhum contabilista está obrigado a utilizar. Mas se precisar, já utilizam bastantes, 12 mil, também não é assim um universo tão grande.
12 mil contabilistas, dos 32 que estão em exercício, que usam. Cerca de um terço. Um terço. E repare, aqui, o que eu acho que é importante é estarmos conscientes que o toque online é uma vantagem para quem usa e para quem não usa. Porque, por um lado, está sempre na vanguarda daquilo que é a otimização de processos. E por isso o que é que faz? Faz com que as outras softwares venham atrás e tragam ferramentas que ajudem o contabilista certificado a cumprir as suas obrigações. Lá está, não é muito rentável para as empresas fazê-lo, fazem-no porque existe um toque online e isto dinamiza o mercado. Portanto, eu acho que o toque online, primeiro, do ponto de vista concorrencial, é fantástico ele estar no mercado porque traz, alicia mais a concorrência e faz a concorrência andar a outra velocidade e, portanto, é perfeito, é mais concorrência e, por outro lado, garante isto, que se os outros operadores quiserem sair, alguém tem que garantir, porque senão deixamos de conseguir exercer a profissão. Disse-me que pensa recandidatar-se, naturalmente, está a meio de um mandato, mais ou menos a meio de um mandato. O que é que gostava de conseguir neste próximo mandato? Ou, enfim, terminando este, o que é que ainda lhe falta como objetivos que tem traçados para tentar alcançar? Tudo o que nos propusemos nestes últimos 6 anos está praticamente tudo cumprido. Mas surgiram outras coisas entretanto, porque o nosso tempo não foi fácil. Tivemos pandemia, depois novo estatuto, enfim, privou-nos muito o avançarmos para outras áreas. Portanto, claramente há um ponto apenas que nos falta cumprir do programa eleitoral inicial, que é o do contabilista público. Uma das coisas que quase ninguém sabe e acha, e quando eu falo disso, até governantes, pessoas responsáveis ficam admiradíssimos, é que no Estado não é obrigatório ter contabilistas certificados. E há pessoas de áreas completamente diferentes a ser responsabilizadas por contas, da área de História, de Direito, e isto não pode acontecer. Nós temos que evoluir no sentido de o SNCAP, que é o normativo contabilístico que se aplica às instituições públicas, às entidades públicas, ser um normativo bem aplicado, com profissionais qualificados, com profissionais preparados, para que dê origem a contas certas, lá está, a contas consolidadas no futuro, a que as contas públicas sejam contas que sejam um exemplo para todos. E hoje em dia isso ainda não acontece. Portanto, é de facto espantoso, não é? Como é que o Estado exigisse a terceiros e não cumpre essa regra dentro da sua própria casa? E tenho a certeza que o Estado sente essa dificuldade e essa necessidade. Mas, às vezes por falta de vontade política, outras vezes porque não se pensou ainda no assunto, este caso nunca ficou resolvido e tem que ficar resolvido. E como é que se faria isso? Ou seja, seria necessário formar, mas seria necessário formar novas pessoas? Passariam a ser os contabilistas que já existem a fazer esse trabalho de contabilista público? Ou seja, pode haver aqui depois uma exigência de mão de obra há muitos contabilistas, não é sim, mas há muitos contabilistas certificados no Estado. Eles muitas vezes não têm, na sua carreira, a função de responsável técnico. E, portanto, quem assume a responsabilidade é outra pessoa, um dirigente intermédio, que não tem nada a ver com contabilidade e que se vai responsabilizar, o que não faz sentido nenhum. Nem para o próprio que se vai responsabilizar, isso é correto. Claro. Portanto, o que nós temos que mudar ali um bocadinho é que penso eu que haverá muitos contabilistas dentro do Estado para não criar um problema de haver ali a necessidade de contratação. Agora, há que criar a carreira de que este dirigente intermédio responsável tem que ser um contabilista certificado. Ainda que ele assine, como assina nas empresas, em conjunto com o dirigente intermédio responsável do setor. Portanto, a importância aqui é nós separarmos a parte técnica da parte de quem dirige. Este dirigente intermédio é um dirigente só técnico, que até se pode chamar outro nome. E esse é que tem que ser o responsável pelas contas. É a mesma coisa que acontece nas empresas. Se nós não tivéssemos um contabilista certificado, o empresário fazia o que queria das suas contas, a tal falta de pressão, a tal questão que falámos, e punha nas contas aquilo que queria. Porquê? Porque ele próprio é que era o responsável. Claro. E isto acontece o mesmo no público e tira credibilidade às contas públicas. É preciso haver um responsável que assuma a responsabilidade técnica daquilo que está nas contas. E depois um responsável, que é o dirigente,
que assine em conjunto, como acontece nas empresas, em que o administrador também assina as contas em conjunto com o contabilista certificado. Mas a responsabilidade técnica é do contabilista certificado. É isto que é essencial que exista no Estado também. Portanto, essa é a sua prioridade e mais alguma coisa? Esta é a minha prioridade. Depois é implementar tudo aquilo que vem neste novo estatuto, que ainda nos vai dar aqui muito trabalho, porque muda muito o paradigma e, sem dúvida, que é elevar a profissão. É trazer os contabilistas para um patamar de rigor, de qualidade, ajudá-los muito no seu crescimento. Eu quero que a profissão de contabilista certificado seja a profissão mais importante da área das ciências económicas e não o contrário. Neste momento a pirâmide está invertida. Quem prepara a informação financeira, quem faz tudo aquilo que dá origem à análise de outros, é quem está na base da pirâmide. E eu quero mudar esse paradigma. Muito bem, é um objetivo ambicioso. Muito obrigada, Paula, por esta conversa. Foi um prazer.